Então vamos lá, pessoal. Boa noite, pessoal do presencial. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, pessoal do online. Vamos dar continuidade àquele de execução penal. Só fazer uma retrospectiva que nós estudamos na primeira aula. Então comecei a falar a respeito da natureza da lei de execução penal. Logo em seguida falei sobre os regimes penitenciários. Disse para vocês que falou de regime penitenciário só pode ser o quê? Regime fechado, semiaberto e aberto. Mencionei para vocês que o RDD, o regime disciplinar diferenciado, apesar de ter a denominação de regime, não é um regime de cumprimento de pena, e sim uma sanção disciplinar. Fui logo depois para o artigo 1º da Lei de Execução Penal, falando sobre os objetivos e finalidades da execução penal. Disse que tem dois objetivos e finalidades. O primeiro objetivo é efetivar as decisões através da sentença condenatória, e no caso do inimputável, através da decisão por absolvição imprópria. Falei também que a finalidade da Lei de Execução Penal é a ressocialização do condenado. É ele voltar ali a ser reintegrado socialmente. Avancei, falei de alguns princípios, logo depois dei ênfase na Comissão Técnica de Classificação, disse que dentro da Lei de Execução Penal, conforme o artigo 6º da LEP, a atribuição da Comissão Técnica de Classificação é elaborar o programa individualizador da pena privativa de liberdade. Disse que, se não for pena privativa de liberdade, pode ser elaborado um programa através de fiscais de serviços sociais que vão atuar junto à vara de execução penal. Pulei, fui logo para o artigo 7º falando sobre a composição da CTC. Falei que a CTC ela pode ser composta pelo diretor do estabelecimento e, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, tá? Fui depois para o artigo 8º, falei a respeito do exame criminológico, disse que pela Lei de Execução Penal, o indivíduo que está cumprindo pena em regime fechado é necessário, é obrigatório o exame criminológico, e se ele estiver cumprindo pena em regime semiaberto, a LEP, no artigo 8º, parágrafo único, que fala que é facultativo. Mas deixei bem claro para vocês que a doutrina e a jurisprudência entendem que o exame criminológico não é mais obrigatório, independentemente do regime que ele estiver cumprindo pena. O entendimento hoje que é facultativo, e se o juiz for determinar o exame criminológico, tem que ser através de decisão fundamentada. Aí pulei e fui para o artigo 9º. No artigo 9º eu dei ênfase, no 9º a respeito do exame de extração de DNA, que ele, pela Lei de Execução Penal, o condenado obrigatoriamente deve ser submetido ao exame de DNA quando ele praticar um crime que envolva natureza de violência grave contra a pessoa e seja um crime doloso, ou qualquer crime hediondo, beleza? Fui lá para o artigo 11, falei das assistências que são fornecidas para o preso envolvendo o tratamento penitenciário. Aí eu coloquei o método mnemônico falando do MES Júnior, né, o M de material, o E de educacional, o S de social, o outro S de saúde, o outro E assistência ao egresso, o J de jurídica e o R de religiosa. Falei sobre assistência ao egresso, conceituei para vocês o egresso e depois fui avançando. Falei sobre as assistências, dei ênfase em cima do trabalho do preso, falando que o trabalho do condenado é obrigatório, é um dever, conforme o artigo 39, inciso 5º da LEP. Então, para o condenado, ele é obrigado a trabalhar. Inclusive, se ele descumprir essa obrigação, ele pode ser responsabilizado por uma falta grave. Já o preso provisório e o preso político, o trabalho é facultativo. Entretanto, se o preso provisório ele quiser trabalhar, ele pode, para remir o tempo de pena. Entretanto, esse trabalho necessariamente deve ser feito internamente no estabelecimento prisional, tá? E depois ingressei lá, falando de PAD, falei das faltas, disse que a Lei de Execução Penal só traz falta grave, mas ela traz uma classificação, que as faltas podem ser leve, média e grave. A leve e média vai ter previsão onde? Na legislação local, sem ter o exemplo, o regimento interno do sistema prisional de Santa Catarina, ou de acordo com a denominação, pode chamar também de regulamento do sistema penitenciário. A leve e média vai ter previsão na legislação local. As graves têm previsão onde? Na Lei de Execução Penal. Aí fui trabalhando em cima das faltas graves e depois fui para as sanções disciplinares. Onde que eu parei foi aqui, ó. Na sanção disciplinar espécie. Recordaram?
Então foi só uma retrospectiva aí. Então vamos lá, voltando aqui, ó. Cheguei até a trabalhar aqui em algumas, mas eu vou fazer novamente o artigo 53. Então constitui sanções disciplinares. Foi lá e praticou uma falta, como consequência ele vai ser submetido o quê? A uma sanção disciplinar que é sinônimo de punibilidade. Dentro da lei de execução penal ele pode ser advertido verbalmente, aí dei um exemplo prático que eu já fui advertir um interno, mas lembra o seguinte, qualquer tipo de sanção disciplinar para ele ser submetido, antes disso tem que ter o quê? Um procedimento administrativo disciplinar, que vai dar o direito contraditório para a defesa, ele tem que ser assistido por um advogado, se tiver condições, se não tiver, defensoria pública. Foi penalizado. Dependendo da falta que ele praticou, ele pode ser advertido verbalmente. Ou então, geralmente repreensão, nos regulamentos falam que a repreensão cabe quando ele é reincidente em falta que cabe a advertência. E a repreensão vai por escrito. Depois, suspensão e restrição de direitos. Quarta, isolamento na própria cela ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta lei. E, inclusão no RDD, regime disciplinar diferenciado. Aqui corrobora tudo aquilo que eu falei, que o RDD é uma espécie de sanção disciplinar. E por ordem de rigorismo, é a sanção disciplinar mais rigorosa prevista na lei de execução penal. Ele está falando que viu uma reportagem que o preso, quando é isolado, ele não pode ficar em local escuro. Realmente, né? Você vai pegar aí filme que vai falar que o preso foi para solitária, né? Inclusive isso está em tratados, convenções que o Brasil ratificou. A própria lei de execução penal fala que não pode ele ser isolado em cela escura, porque isso vai atentar contra ali os direitos humanos. Não pode. Essa solitária que ninguém fala de colocá-lo em um local escuro, insalubre, cheio de rato, ele fazendo as necessidades fisiológicas no chão, isso é uma violação dos direitos humanos. E o indivíduo pode ser até responsabilizado, quem submeteu, a um crime de tortura, através do sofrimento mental. Tá? Então não pode. Então esquece isso. Quando ele é colocado na própria cela, aí ele está sendo isolado, mas não quer dizer que ele vai ficar ali na solitária, que a solitária aqui ninguém pega como referência, ele é colocado no buraco, sem iluminação, em local insalubre. Quando ele é isolado, possivelmente ele não vai para o banho de sol, vai depender das coisas ali. Aí é o isolamento preventivo, que ele pode, ou até mesmo por uma suspensão ali dele ir para o banho de sol, através de uma determinação. Aí fica proibido o banho de sol dele, porque ele foi isolado. Mas por quê? Uma sanção disciplinar. Mas dentro da cela dele vai ter o quê? O vestuário, vai ter alimentação, vai ter iluminação. Lá em Catanduvas eles têm até banho quente, entendeu? A gente aciona o botão, 5 minutos de banho, tem a resistência de tomar banho com água quente. Porque se chegar no inverno e deixar a água com a temperatura normal, eles vão congelar. Mas tudo previsto de acordo com a lei de execução penal. E quando ele é penalizado no isolamento, aí ele fica isolado sem ir para o banho de sol. Entendeu? Lá não tem uma cela específica que tem a parte do banho de sol. Ele está perguntando se lá na Catanduvas tem uma cela com 14 metros quadrados, que quando o preso é colocado, que em tese caberia ali para ele pegar o banho de sol. Só que o que acontece? Não pega o sol direito. Então deveria ter um espaço maior, porque a falta de vitamina D pode ocasionar para ele várias doenças. Inclusive teve umas vezes que foram isolados uns presos lá, mas na verdade ficaram no RDD. Aí estavam deixando o preso nessa cela de 14 metros quadrados e não estava pegando o sol direito. Chegou um tempo que os presos começaram a ficar esverdeados, os olhos amarelos. Tiveram que tirar, tá, para ter vitamina D, né, pegar o sol efetivamente, que senão eles iam morrer. Mas enfim, até no RDD ele tem o direito ao banho de sol. Só que quando tem uma determinação do isolamento, que em tese ninguém pega como referência a solitária, aí ele fica dentro da própria cela. Aí fica 20 dias, 30, entendeu? E aqui tem já a cela própria para o cara. Ele vai para lá e fica isolado, mas assim, tem uma porta que abre e ele sai um becozinho ali, eu acho que é 2 por 2,
Ele fala que tem a cela que tem até o próprio local para ele pegar o banho de sol. Mas aí não entra, não pega o banho de sol, o sol não pega de forma efetiva. Isso aí pode até, se for aquela comissão de direitos humanos aí, até responsabilizar às vezes o diretor do estabelecimento. Tá? Mas, vamos lá. Vamos lá. Regime disciplinar diferenciado. Então, ó, o conceito é a espécie mais drástica de sanção disciplinar. Não se trata de uma nova espécie de regime de cumprimento de pena. Eu falei que é uma modalidade de penalidade. Regime de cumprimento de pena vocês já sabem, são 3, né? Eu mencionei. Quais são as características do RDD? Vem comigo. Primeiro detalhe. Primeira característica, duração máxima de 360 dias. Ou seja, até 360. O juiz ele pode fixar 180 dias? Pode. Mas o máximo 360. Beleza? O que a banca pode fazer para te pegar aqui? Ela colocar até 1 ano. Vai estar errado. 1 ano ele tem quantos dias, gente? 365. Quando for bissexto, 366. Então, se colocou 1 ano, está errado. É até 360. Tá? E se caso ele repetir uma falta grave, que cabe a fixação dele do RDD? Se você pegar a lei de execução penal, a lei de execução penal fala que ele pode ser submetido ao RDD até 1/6 da pena. Com base nessa literalidade da lei de execução penal, surgiu divergências. Eu vou falar sobre essas divergências para vocês e também vou mencionar como que você vai responder na prova, tá? Só para você entender. Porque nem tudo é você decorar a lei, você tem que saber interpretá-la. Porque se ele vier, a banca vier problematizando, trazendo um caso, se você ficou que nem um maluco só decorando a lei, aí numa questão de interpretação você pode errar. Então aqui, ó, no caso de repetição da falta grave, primeira corrente, a reincidência permite nova inclusão no RDD, com um prazo máximo de 1/6 da pena aplicada para cada nova sanção disciplinar. Por exemplo, imagina o seguinte, o indivíduo foi condenado a 12 anos. Vai ficar a conta fácil aqui. Quanto que é 1/6 de 12 anos? Você já sabe que é 2 anos. O que está falando essa primeira corrente? Ele foi lá e praticou uma falta grave, ele pode ficar no RDD até 360, se tivesse uma renovação até 360, mas nunca ultrapassando o quê? Esse limite de 1/6 da pena. Ou seja, ele poderia várias vezes, dependendo da falta grave, se ele é reincidente, ele poderia ficar mais do que 2 anos? Poderia, porque a cada falta ele pega como referência 1/6 da pena. Então, por exemplo, se ele foi e praticou 4 faltas graves que cabe RDD, se você somar 4 vezes 360, não vai dar 4 anos, mas vai dar 3 anos e pouco. Ele poderia, de acordo com esse raciocínio. Já a segunda corrente, ela limita. O que fala a segunda corrente? Ó? A reincidência permite nova inclusão no RDD, devendo as novas sanções respeitar o prazo máximo de 1/6 da pena aplicada. Agora, por exemplo, ele foi lá e praticou uma falta. Aí o juiz fixou 360 pela essa primeira falta. Ele foi reincidente, praticou a segunda falta. O juiz fixou mais 360. Falta quantos dias para completar 2 anos aqui? 10. Aí ele foi e praticou a terceira falta. De acordo com essa segunda corrente, ele poderia ficar só mais 10 dias no RDD, porque ia chegar no máximo de 1/6 da pena. É isso que prevalece? Não, você vai ser concurso para agente penitenciário. Então ele pode ficar mais do que 1/6 da pena? Sim, a cada vez que ele for praticando uma falta grave, eu vou avaliando de acordo com a falta grave. Eu não vou limitar 1/6 da pena, porque se chegasse aqui, nesse caso, 2 anos, o máximo que ele poderia ficar no RDD é 2 anos. Se ele praticasse aqui a terceira falta, o máximo que ele poderia ficar 10. Então tu não vai seguir esse posicionamento, que ele é o mais o quê? Mais brando. E se que fosse para uma defensoria pública, você está fazendo concurso para agente penitenciário. Então, como que cobre prova? Em prova vão cobrar a literalidade. Eu só estou falando para você entender, tá? Raciocinar. Na prova vai cair a duração máxima até 360 dias. Cada falta que ele praticou, o máximo até 360. Foi reincidente? Pode ser até 360 mais uma vez? Sim. Praticou a terceira vez? Também. Beleza? Avançando. Segunda característica do RDD. Recolhimento em cela individual. Tá?
Aí, obviamente, ele vai ter que ser observado que nessa cela individual, como o colega estava falando, ele não pode ficar em cela escura, tem que ser observada a integridade física e moral dele. Não é porque ele está no RDD que tu vai desrespeitar, tá? É vedado o emprego de cela escura. Se tu quiser anotar, é o artigo 45, parágrafo 2º aqui, ó. Está previsto na lei de execução penal expressamente, que ele não pode ser colocado em cela escura. Continuando. Terceira característica, ó. Visitas semanais de 2 pessoas com duração de 2 horas, sem contar as crianças. Então, gente, se você quiser interpretar de acordo com a lei, que isso que você vai seguir, por exemplo, tem 2 adultos e 5 crianças. Está observando o que a lei de execução penal falou? Sim, porque, ó, visitas semanais de 2 pessoas, com duração de 2 horas, sem contar o quê? As crianças. Então, tem 2 adultos, quantidade de criança pode ser ali 5, se ele tem 5 filhos, a oportunidade que tem os 5 filhos visitar ele, são crianças, não vai contabilizar. Mas se tem um filho que não é criança, contabiliza como se fosse o quê? Uma pessoa. É isso que você vai levar para a sua prova. Claro que tem ninguém aqui, ó, que vem fundamentar isso aqui, mas você vai seguir só essa característica. Por exemplo, em Catanduvas. Catanduva vai 2 adultos, aí geralmente, ou então vai uma pessoa só, uma adulta, mãe das crianças, esposa do interno, ela vai com 3 crianças, vai lá, cheio de filho. Se você pegasse que ele tivesse no RDD, ia contabilizar só o quê? Uma pessoa, porque as crianças não contabilizam. Só que a lei fala o quê? Criança, não falou adolescente. Aí tem essa divergência aí, falou criança. Quarta característica, banho de sol de 2 horas diárias. Então é necessário o banho de sol, se ele estiver no RDD? Sim. Eu não posso cortar totalmente o banho de sol dele no RDD. Ele fica 22 horas preso e 2 horas no banho de sol, seguindo todas essas características aí. Em Catanduva praticamente é como se fosse um RDD, né? Porque ele fica 22 horas preso, 2 horas de banho de sol. Aí quando ele tem visita, a visita não segue o que está no RDD, porque a visita lá, a carga horária da visita são 3 horas. Mas no geral, se ele não tiver visita, é como se fosse um RDD. Ele vai ficar 22 horas preso e 2 horas só de banho de sol. Terminou o banho de sol, ele é recolhido para onde? Para a cela. E a cela é o quê? É individual. Entendeu? A atividade externa não conta com banho de sol? Se ele estiver trabalhando, né, vai depender ali, né? Porque ele vai... Aí provavelmente ele vai estar no trabalho e ele não contabiliza, né? Porque ele está trabalhando. Vai ter o horário de descanso dele, aí é diferente. Quando ele está em isolamento, ele trabalha... Não, se ele for penalizado, o isolamento mesmo, gente, o isolamento não tem nem banho de sol. É isolado. Tem preso lá que pode ser isolado preventivamente. Aí o isolamento preventivo, antes de ser fixado o RDD, ele não sai da cela. Fica 10 dias preso, isolado ali, sem ter o banho de sol. Tem casos de preso que tem um isolamento que, sem ser, no caso, o RDD, porque o RDD ele vai ter o banho de sol. Porque tu imagina, bota ele 360 dias sem banho de sol. Já o isolamento, ele pode fixar um isolamento de 30 dias. Aí poderia ficar esses 30 dias sem banho de sol? Poderia. Entendeu? Porque, ó, para ter uma noção, quando chega preso lá, a gente vai fazer a triagem, ele vai para onde? Para o isolamento. Para se adequar a todos os procedimentos. Nesse procedimento de isolamento, ele fica 20 dias sem sair da cela. Entendeu? E quando é fixado o isolamento dele, que o isolamento pode ficar até 30 dias, aí ele fica dentro da própria cela. Agora, o RDD, ele tem que ir para onde? O banho de sol. Porque tu pegar, o juiz fixou 360 dias, tu colocar ele 360 dias dentro da cela sem banho de sol, ele vai morrer, gente. Tá? Vamos lá. Quais são as hipóteses que cabe a fixação do RDD? Primeira, aqui é cabimento. O que eu li com vocês anteriormente, o que são as características? Crime doloso mais a subversão da ordem ou disciplina interna. Como assim? O fato de ele ter praticado um crime doloso já coloca ele no RDD? Não. A prática do crime doloso tem que ter subversão à ordem ou disciplina interna. Vamos supor que o preso foi lá, arrancou a cabeça do outro e, ó, andou no pátio com a cabeça do preso. Praticou um crime doloso, homicídio qualificado,
né, porque o meio cruel arrancou a cabeça do preso, decapitou, e além disso subverteu a ordem de disciplina o quê? Interna. Caberia a responsabilidade dele criminal pelo homicídio, aí tu esquece a responsabilidade dele criminal, esse caso que a gente está olhando o quê? Alep. Quanto ao Alep, ele praticou o quê? Falta grave. Qual é a falta grave que ele praticou? E qual a penalidade que ele pode submeter? A falta grave foi crime doloso. E qual é a sanção disciplinar que ele pode se submeter? O RDT. Crime doloso, e esse crime doloso teve a subversão da ordem de disciplina interna. Ah, o preso começou a atear fogo na cela gritando PCC. Dano qualificado, dependendo. Pode ser um crime de incêndio, se gerar uma proporção a um número indeterminado ali de internos, ou até mesmo responder por homicídio doloso a título de dolo eventual, e não subverteu a ordem de disciplina interna. Além da responsabilidade criminal, ele pode ser responsabilizado pelo a falta grave, crime doloso, subverteu a ordem de disciplina, aí RDD. Deu para entender, gente? Mas no caso, então, todo crime doloso, de certa forma, vai subverter a ordem. Ele está falando que todo crime doloso pode subverter a ordem de disciplina? Não. Não, quer ver um exemplo? Se ele chegar para você, você foi lá, puxou ele, te desobedeceu, ele te desobedeceu, aí durante a desobediência ele te injuriou, ou te desacatou, melhor, te desacatou. Isso quer dizer que subverteu a ordem de disciplina interna? Não, mas ele não foi disciplinado. Tu não pode pegar e falar assim, tudo que você pratica crime doloso, isso é um ato de indisciplina. Mas não quer dizer que teve uma subversão interna. Subversão interna é quando ele movimentar o quê? Os outros internos, a massa carcerária. Entendeu? Porque se ele praticasse o desacato contra você, no exercício da tua função, aí tu fala assim, pô, não, subverteu a ordem de disciplina interna. Então já vamos colocar no RDD. Então tem que avaliar cada crime doloso. Não é a prática de um crime doloso que já vai colocá-lo no RDD. Tá? Tem que analisar. Mas já pode acontecer o quê? Dele te desacatar e com esse desacato ele subverter a ordem. Entendeu? Então é de acordo com o caso concreto. Porque se quer na tua prova, é qualquer crime doloso que subverte a ordem interna? Não. Tá? A LEP, traz expressamente aqui, prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Isso aqui você já sabe, teve crime doloso, independentemente do crime doloso, teve a falta grave. E quando ocasione subversão da ordem de disciplina internas, sujeita tanto o preso provisório ou preso condenado, sem prejuízo da sanção penal, ou seja, sem prejuízo da pena do crime, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Foram as características que eu li para vocês. Então, você interpretando o artigo 52, ele praticou um crime doloso, já tem falta grave. Mas não quer dizer que a prática do crime doloso com a falta grave já vai colocá-lo no RDD. Porque esse crime doloso, a lei é clara, e quando ocasiona o que é? A subversão da ordem ou disciplina interna. Se ele pratica um crime doloso que não subverteu a ordem ou disciplina interna, ele não vai ser colocado no RDD, apesar de ter praticado uma falta grave. Outra hipótese. Preso que apresenta alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Tá? Sendo que a doutrina vai falar que nesse caso aqui, deve decorrer de um determinado fato ligado direto ou indiretamente ao preso. Porque não é só pelo fato do preso ter uma alta periculosidade que ele já pode ser colocado no RDD. Tem que ter praticado um fato que demonstre que ele tem uma alta periculosidade. Imagina assim, senão o beira-mar sempre ficaria no RDD. Porque ele tem uma alta o quê? Periculosidade, não tem? Beira-mar, Marcinho VP, que é líder do Comando Vermelho, Marcola, sempre estaria no RDD. Então ele tem que praticar algum fato relacionado que demonstre o quê? Que ele tem essa alta periculosidade. Aí já cabe a colocação dele no RDD. A periculosidade dele lá dentro, por si só, não posso colocar no RDD. Porque você está julgando ele pelas características. A pessoa, hoje em dia, para ser responsabilizada por um crime, tem que praticar o quê? Um fato. E uma falta, também tem que praticar o quê? Um fato. Não é pelo fato dele ser aquele cara presidente do Comando Vermelho ou do primeiro comando da capital que eu já vou colocar no RDD. Tem que ter alguma coisa ligada. Eu vou colocar uma cola no RDD porque ele é líder de uma organização criminosa. Aí coloco ele no RDD porque é uma outra hipótese de cabimento. Mas porque ele tem alta periculosidade sem ter praticado um fato, então ele deveria ficar no RDD direto. Entendeu?
Ele está perguntando assim, o que caracterizaria ele ser de alta periculosidade? Cara, a própria doutrina não chega a um consenso, por quê? Alto risco. O que seria um alto risco? A maioria dos presos que são líderes de organização criminosa tem um alto risco de periculosidade. Então você está analisando pela característica dele, não pelo fato. Por isso que fica um negócio muito vago isso aqui. Aí geralmente vão pegar um fato correlato para saber se ele tinha uma alta periculosidade. Por exemplo, uma arquitetura que possivelmente poderiam resgatar o Marcola. Aí eu já tenho uma fundamentação. Ou seja, está apresentando alto risco para a sociedade, para o estabelecimento interno, porque suspeita de resgate dele. Aí conseguimos colocar onde? No RDD. Fundamenta, manda para o juiz vai analisar, ver se tem viabilidade para fixar o RDD. Entendeu? Mas não é só pelo fato de ser Marcola que ele já pode ser colocado. Ser colocado. Ele está perguntando assim, no caso do Lúcifer, o Lúcifer, ele tem um alto risco para a sociedade? Vamos analisar aqui, ó. Decorre para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade. Não, ele está se autolesionando. Entendeu? Eu entendo que para a segurança do estabelecimento penal, ele nunca agrediu um agente. Ele está com problema psicológico, psiquiátrico. Para a sociedade ele é um alto risco? Se ele ficar na rua, pode até ser. Mas com esse fato dele se autolesionar, isso está gerando um alto risco para a sociedade? Não. Então o fato dele se autolesionar não configura ele o cabimento. Aí eu posso encaixar ele no crime doloso. Por exemplo, ele vai lá, o Lúcifer é um cara que, na maioria dos casos, ele tem que ficar isolado, porque vira e mexe ele tem problema com facção. Que ele já era do PCC, aí depois foi para o Comando Vermelho, e ele era matador. Ele matava os outros presos, arrancava a cabeça, comia as vísceras. Não estou aumentando, não. Por isso que o apelido dele é Lúcifer. Então, nessa hipótese, eu conseguiria colocar ele no RDD, porque tu imagina, tu chega na cela, aí tá lá o preso igual um canibal, comendo as vísceras do outro. Pô, tu vai falar que não subverteu a ordem ou disciplina interna? Aí colocaria ele pelo RDD na outra hipótese de cabimento. Tá? Porque já fundamentaria na outra. Não precisava nessa aqui. E aqui, ó, fala alto risco, como se ele fosse um perigoso para a sociedade ou para os estabelecimentos prisionais. Entendeu? Ó, parágrafo primeiro que fala, ó, o regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais e estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Um outro detalhe aqui, ó, que cai em prova. Preso provisório pode ser submetido ao RDD? Pode. O condenado principalmente. Tanto preso provisório como condenado. O preso estrangeiro pode ser fixado no RDD? Também. E o preso nacional e preso estrangeiro. Aí cai que o preso estrangeiro não pode ser submetido ao RDD. Está errado. E falar que preso provisório também não. A lei é clara. Tanto preso provisório como condenado, como brasileiro e estrangeiro. O quê? O político foi lá e praticou um crime? Estou falando. Aí ele vai ser submetido, se ele estiver cumprindo a pena, a lei de execução penal. Aí vai. Preso provisório? Está falando do preso político. Preso político também. Praticar uma falta. Entendeu? Porque tudo vai mudar é o seguinte, que quando o preso político, ele vai ser condenado, aí ele já passa a ser o quê? O preso condenado. Só não vai, no caso do preso político, ter a obrigatoriedade de trabalhar. Aí já é outra coisa. Mas em tese que se ele foi condenado, está cumprindo a pena, já está como na condenação. Ah, mas foi um crime político que ele foi condenado. Beleza. O que a LEP fala? Que ele não é obrigado a trabalhar. Mas as outras incidências da LEP são aplicadas para ele? Sim. Tá? A LEP ela não traz assim de forma taxativa, assim, é preso político. Então, o preso político ele tem uma certa garantia que a lei de execução penal fala que ele não é obrigado a trabalhar porque poderia ter alguma coisa que viria a prejudicá-lo, entendeu? Mas outras incidências da lei de execução penal poderia ser aplicada para ele? Sim. Só o 200 porque está literalmente falando que ele não é obrigado a trabalhar, entendeu? Mas se ele quiser trabalhar, ele pode? Pode, porque para ele é vantajoso que ele consegue remir tempo na pena, tá? Vamos lá. Fundadas suspeitas de envolvimento ou participação em organizações criminosas, quadrilha ou bando. É outra coisa vaga.
Por exemplo, eu tenho certeza que ele é integrante de uma organização criminosa? Não. Olha o que a lei fala, fundadas suspeitas. Aí a doutrina fala que fere o princípio da presunção de não culpabilidade. Porque só o fato de suspeitar que ele integra uma organização criminosa já poderia ser colocado no RDD. Você vai seguir o que está no texto legal. Porque na prática o juiz não vai colocar ele se tem uma suspeita que ele é integrante de uma organização criminosa. O juiz vai querer ter o quê? Provas. Por exemplo, naqueles casos que eu falo que a gente está fazendo a inclusão do preso, eles ficam com medo de falar a facção, por quê? Com medo de a gente colocar a organização criminosa para eles. Ele não responder por organização criminosa. Aí tu chega e fala assim, ó, vou te colocar lá com outra facção. Tem algum problema? Aí ele vai, tem convívio com a outra. Ele não está afirmando que é integrante. Tudo malandragem. Mas no decorrer do cumprimento de pena, vai ficar evidenciado, serviço de inteligência para conseguir levantar isso, que ele é o quê? É o integrante daquela organização criminosa. Tanto é que no final do dia vai ter o salve dele. Ah, PCC, já consegue constatar. Aí futuramente, já tem até um embasamento depois para colocar ele no RDD, que se der mole lá. É integrante de uma organização o quê? Criminosa. Aí dá para colocar ele no RDD. Aqui, ó, quadrilha ou bando. Isso aqui está desatualizado, né, gente? Aí pode acontecer o seguinte, a gente não pode usar muita vaidade, depende do concurso. Por que está desatualizado? Hoje não existe mais o crime de quadrilha ou bando. Então, se você fala quadrilha na rua, praticou crime de quadrilha, vai se atualizar. A lei de organização criminosa ela é de 2013, é a lei 12.850. No seu artigo, lá na parte final, ela alterou o artigo 288 do Código Penal, que trazia o crime de quadrilha ou bando. Quadrilha era a partir de 4 pessoas com a finalidade de praticar crimes envolvendo o quê? A área urbana. Bando, a partir de 4 pessoas com a finalidade de praticar crimes na área onde? Rural. Com o advento da lei de organização criminosa, alterou o Código Penal e hoje o nome do crime é associação criminosa. E a associação criminosa é a partir de 3. Então mudou a composição. Não tem mais o crime de quadrilha. Eu tenho o crime de associação criminosa, que é a partir de 3, 288, e o crime de organização criminosa previsto na lei de organização criminosa, que é a partir de 4. Tá? Então, o que pode cobrar na tua prova? Porque está aqui no texto legal. E pelo texto legal não teve essa alteração. Se cobrar quadrilha ou bando, marca como certo. Mas atualizando, se ela fosse atualizar e colocasse associação criminosa, quem não tivesse esse raciocínio que eu estou mencionando, poderia errar. Fala, pô, a lei falou quadrilha ou bando, mas o correto hoje é associação criminosa. Tá? Eu dei até um exemplo mais cedo aqui, que eu fiz uma revisão. Teve uma vez uma aluna chegou para mim, hoje é sexta-feira, professor, eu e ela montamos uma quadrilha. Eu falei, o quê? 2 pessoas montar uma quadrilha? Na época era a partir de 4, falei, parabéns, vai estudar mais um pouco, não sai, né? Porque quadrilha a partir de 4, mas não tem mais, agora é a partir de 3, associação criminosa. Então é o parágrafo 2º, ó. Estará igualmente sujeito ao RDD o preso provisório ou condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título, ó, em organizações criminosas ou quadrilha ou bando. Segue basicamente o texto da lei, porque a banca FEPESE, ela é uma banca fuleira. Ela vai cobrar mais o quê? O texto legal. Mas se ela tivesse a sagacidade de colocar associação criminosa, estaria errado? Não, porque estaria atualizando. Olha qual é a redação dessa lei. 2003. A lei de organização criminosa é de 2013. E ela mudou o crime de quadrilha ou bando, não tem mais. Tá? RDD e judicialização. Tu vai levar para a tua prova. Só quem fixa o RDD é quem? Juiz. Então só pode ser colocado o indivíduo para cumprir a sanção disciplinar do RDD, o juiz. Você não pode confundir o seguinte, vai ter o RDD preventivo e o RDD em tese que vai ser fixado de forma definitiva até o prazo estipulado como característica que é até 360 dias. Por exemplo, vamos supor o seguinte, dentro do estabelecimento prisional, o preso foi lá e praticou um crime doloso que subverteu a ordem e disciplina interna. O que o diretor do estabelecimento pode fazer de forma preventiva? Pode pegá-lo e isolá-lo. Isola ele preventivamente até
10 dias. Mas imediatamente ele vai e comunica ao juiz da execução. Porque o juiz da execução tem que confirmar o RDD. Tá? Antes disso, ele só está no isolamento preventivo. Quem vai confirmar que o preso ficará no RDD é o juiz. O RDD só através de decisão judicial. Mas nada impede de ser colocado em isolamento preventivo pelo diretor do estabelecimento. Tá? Então aqui, ó. Um outro detalhe. O juiz pode agir de ofício. O que é o agir de ofício, gente? Por conta própria. Sem ser provocado. O juiz não pode agir de ofício. Ele, para fixar o RDD, quem vai pedir o RDD? O diretor do estabelecimento ou, no caso, uma autoridade administrativa. É isso que a lei de execução penal fala. Quem vai fixar o RDD é o juiz. Mas para ele fixar o RDD, pede através do diretor do estabelecimento ou através de uma autoridade administrativa. Exemplo de autoridade administrativa que poderia pedir o RDD. O diretor é uma autoridade administrativa, mas tem outra. O Ministério Público poderia pedir? Sim, porque está na própria atribuição do Ministério Público que ele pode pleitear isso. E o Ministério Público é um órgão de execução penal. Tá? Então aqui, ó, para fixar o RDD, ele jamais pode agir de ofício. Ele tem que ser o quê? Provocado. Artigo 54, parágrafo 1º. Ó. A autorização para inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado, ó, elaborado por quem? Diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Então o Ministério Público pode pedir a fixação no RDD. Tá? Na maioria dos casos, quem vai se deparar com isso é o diretor do estabelecimento. Só que tem preso que, às vezes, o Estado não quer nem mexer com ele. Aí quem vai pedir é o Ministério Público. Tá? Porque tem preso que manda ali no estabelecimento prisional, que é complicado. O pessoal do DEPEN foi chamado para ver um procedimento lá em Charqueadas, mas não do Presídio Novo Federal, e sim para analisar uma penitenciária lá, para levar alguns procedimentos do sistema penitenciário federal. Só que nessa penitenciária lá, que ela foi desclassificada de máxima para média, tá os cabeças do Rio Grande do Sul. Tu acha que o cara vai chegar lá, diretor do estabelecimento, até mesmo o secretário estadual, vai chegar lá e vai colocar o procedimento do SPF lá, nesse momento que já está todo mundo lá? Se ele fizer isso, cara, vira o estado do Rio Grande do Sul. Tá, os líderes, os caras na mesma hora, tudo com o celular na sala, vão ligar, ó, taca fogo em tudo. Então tem que ser de forma gradativa. Então, do estado é complicado. Aí, nos casos, o diretor do estabelecimento fica com medo, porque tá os líderes lá. Aí não quer pedir. Aí manda para o Ministério Público, porque ele pode mandar. O Ministério Público pode pedir também. No Presídio Federal, quem pede, a maioria dos casos, é o diretor do estabelecimento. A ameaça de morte tem direto. Tu vai fazer concurso para agente penitenciário, tu acha que não vai ser ameaçado uma vez? Né? Ameaça tem. Aqui, ó, o MP pode requerer a inclusão do preso no RDD? Sim, fundamento. Artigo 68, inciso 2, letra A da Lei de Execução Penal. Tá? Aqui, gente, ó, confirma que para o preso ficar no RDD tem que ter decisão judicial. Olha o que fala o artigo 54, parágrafo 2º. A decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado, ó, será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa. Para quê? Primeiro, você já sabe, eu vou repetir. O preso para ficar no RDD depende de quê? Decisão judicial. O juiz pode decidir antes de uma manifestação do Ministério Público e da Defesa? Não. Ele só pode decidir depois. Ele vai fazer, pega um caso que em tese foi praticado ali, uma hipótese de cabimento do RDD, que ele vai fazer? O juiz vai dar vista para o Ministério Público para a Defesa se manifestarem. Depois que o Ministério Público e a Defesa se manifestam, ele pode fazer o quê? Decidir, fixando o RDD. Ó, lendo novamente, a decisão judicial sobre a inclusão de preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público ou da Defesa. Então, antes tem que ter a manifestação do MP e da Defesa. E qual é o prazo para ele prolatar a decisão? 15 dias. Depois que veio para ele a manifestação, ele tem 15 dias para fixar no RDD. Você vai sublinhar esse prazo. Claro que na prática, às vezes, é um prazo impróprio, que ele pode até passar um pouquinho, mas na prova eles vão cobrar o quê? A literalidade.
Aqui fala sobre a individualização da sanção disciplinar, que é o artigo 57. Então, quanto ao RDD, gente, alguma dúvida? Vamos lá, rapidinho. As características do RDD, não confunde característica com as hipóteses de cabimento. Característica até 360 dias, o isolamento na própria cela, tá? Visita 2 horas semanais, 2 pessoas, sem contar o quê? Crianças. Quantas horas de banho de sol? 2. Pronto, característica do RDD. Hipótese de cabimento, crime doloso, que cabe o quê? Subversão da ordem e disciplina interna. Fundada a suspeita que ele tem envolvimento em organização criminosa pela lei, quadrilha ou bando. Ou então que ele apresente alto risco para o estabelecimento e para a sociedade. São as hipóteses de cabimento. Quem pode ficar no RDD? Tanto o preso condenado e o preso provisório. Brasileiro ou estrangeiro. Tá bom? E qual é o máximo que pode ser fixado ali, de acordo com a literalidade, até 1/6 da pena. Tá? O isolamento, no caso aqui, ó, melhor. Na falta disciplinar, eu já tinha falado para vocês que tem que ter individualização. Lembra? Que eu dei até um exemplo que estava tendo uma bateção de porta lá na vivência, dentro de uma penitenciária federal, e nós tivemos que fazer 39 comunicados. Porque se eu pego lá e coloco os 39 presos num comunicado só, eu não estou individualizando a conduta deles. Até mesmo, você praticou um crime junto com outra pessoa, você para ser denunciado, na maioria dos casos, tem situações excepcionais. O Ministério Público, quando for te denunciar, ou quando for um crime de ação penal privada, for um ofendido, tem que individualizar a conduta de cada pessoa. Mesma coisa no estabelecimento, você vai ter que individualizar a conduta para não se tornar o quê? Como se fosse uma espécie de sanção coletiva. Não admite sanção coletiva. Aí tem gente que não quer ter trabalho, né? Mas no nosso caso a gente sempre está fundamentando para poder mais para frente impedir que ele tenha visita social, que no nosso caso é diferente. Ó, é possível RDD preventivo? Já sabe. Até quantos dias? 10 dias. Quem pode isolar preventivamente é a autoridade administrativa. Ó. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, ó, no interesse da disciplina e da averiguação do fato, dependerá de despacho do juiz competente. Então, para confirmar, para ele ficar no RDD, depende de quem? Do juiz. Mas o diretor de estabelecimento já pode colocá-lo em isolamento preventivo. Aí tem os requisitos: o interesse da disciplina, averiguação do fato e decisão judicial nesse sentido. O tempo do RDD preventivo será computado no RDD definitivo. Lógico, né? Se é só você usar a lógica. Vai ocorrer como se fosse uma detração. O que é uma detração? Detração é um instituto que ele é aplicado, que significa dizer que é o desconto do cômputo do prazo da pena já cumprida. Então, no caso de uma pena, a pessoa está aqui, ó, preso preventivamente. Ficou preso preventivamente 2 anos. Aí foi condenado. Foi condenado a 6 anos. O que o juiz vai fazer? Vai detrair, vai pegar esses 2 anos de prisão preventiva e vai descontar de 6 anos da condenação definitiva. Vai ficar faltando para ele 4. Inclusive já vai ter até requisitos para progredir no regime. Isso é detração. A detração ela vai ser aplicada aqui também. Se ele ficou 10 dias de isolamento preventivo e o juiz fixou 360, vai ficar faltando para ele 350. A conta é fácil aqui, gente. Tá? Isso aqui, ó, eu trouxe a fundamentação. Eu não vou me aprofundar aqui. Você está fazendo um concurso para agente penitenciário. Tudo bem que você tem que saber muito de direitos humanos, que cai em 15 questões na tua prova. Mas para você o RDD é o quê? Constitucional. Tá? Você vai seguir isso aqui, ó. RDD é constitucional. Aí, por que eu ponho isso aqui? Eu estou acostumado a dar aula para concurso público há muito tempo e sempre tem alguns que tentam aprofundar. Aí o cara, mas pequeno não falou isso aqui lá. Então eu deixo o material, mas eu falo que cai na prova. E para você que está fazendo concurso para agente penitenciário, fala assim, o RDD é inconstitucional para mim. Vai lá no DPEM, no DEAP, falar que é inconstitucional. Aí o cara fala assim, então fez concurso para quê? Então vai fazer outro concurso, meu filho. RDD é o quê? Constitucional, tá? Falta grave, prescreve? Isso a lei não tem. Aí eu trago o quê? O posicionamento. Apesar do silêncio da lei, o STF entende
que ela pode o quê? Prescrever, pegando o prazo mínimo do Código Penal a respeito da prescrição. O prazo mínimo do Código Penal de prescrição é 3 anos. O que é prescrição? Prescrição, vou resumir para vocês. O Estado, ele tem o direito de punir uma pessoa, não tem? Você já sabe disso. Só que para ele exercer esse direito de punir, ele tem um lapso temporal. Se ele não exerce o direito de punir dentro de um lapso temporal, pode acarretar o fenômeno da prescrição. E o que gera a prescrição? A extinção da punibilidade. Por exemplo, sem se aprofundar nesse tema, lá o Código Penal, no artigo 109, ele fala que os crimes cuja pena seja maior do que 12 anos, prescreve em 20 anos. Aí o cara foi e praticou um homicídio qualificado. Ficou 20 anos lá, sem ser investigado, sem ter nada. Vai gerar o quê? A prescrição. Ah, pegamos aqui provas. Nós já passou 20 anos, meu filho. Prescreveu, gerou a extinção da punibilidade. O cara foi lá, praticou uma falta dentro do estabelecimento prisional. Ficaram 3 anos sem analisar. Depois de 3 anos quiseram instaurar um PAD para analisar essa falta. Já era, prescreveu. Aí a defesa vai alegar o quê? A prescrição. Então não tem mais ali como punir ele. Deu para entender? Das sanções e recompensas. Tá? Aqui, ó. Deixa eu só avançar aqui a falar da sanção disciplinar. Ó, 55. A recompensa tem visto o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. São recompensas. Você vai levar o quê? Recompensa é o gênero que comporta 2 espécies, elogio e concessão de regalias. Quem vai aplicar o elogio e a concessão de regalias vai depender do regulamento. Ó. A legislação local de regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias e também quanto ao elogio. Quanto ao elogio, eu vou te falar, vou ser sincero, na prática eu nunca vi um preso ser elogiado. A não ser se você elogia ele de boca, tá de parabéns, preso. Mas formalmente nunca vi. Quanto regalia, eu já vi regalias sendo fornecida e também sendo o quê? Suspensa. Elas não vão ser retiradas para sempre, porque senão tu imagina, tu vai falar assim, preso, nunca mais tu vai jogar futebol aqui. Ah, vai chegar uma hora que ele vai surtar. Mesmo sabendo que isso pode afetar no comportamento dele, então ele sempre tem que ter uma válvula de escape. Tem que barganhar com o preso. E um dos casos para barganhar com ele é o quê? Regalia. Lá, a regalia que a gente tem é o quê? É futebol. É só aí, futebol, jogar um xadrez. Ah, o preso está indisciplinado. A ala dele está indisciplinada. O que o diretor faz? Suspende o futebol. Ou seja, ele deixou de fornecer para ele uma regalia, mas sempre de forma temporária. Ele suspende por 30 dias. Aí voltou a ter um bom comportamento, ele volta a conceder o quê? A regalia. Tá? Da aplicação das sanções, ó. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão. Você vai analisar o quê? Na verdade, não é você que vai analisar, é o conselho disciplinar, vai analisar o histórico do preso. Isso pode sopesar na hora de ser aplicada uma falta disciplinar. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 5. Tenta lembrar. Aqui não vai incluir aqui, como consequência da falta grave, é a advertência e a repreensão. Mas ele pode ter como punição de sanção por uma falta grave, o quê? O isolamento, restrição de direitos e a inclusão dele no regime disciplinar diferenciado. 58, ó. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Lembra que eu falei para vocês, o preso não pode ser isolado na sua própria cela? Pode. Qual o prazo máximo? 30 dias. Ah, o preso ficou no RDD, tu esquece os 30 dias, é até 360. Lá no caso a gente vê, na prática, várias hipóteses de isolamento. Aí ele não vai para o banho de sol, tá? Não vai ter o convívio com outros presos. Não vai para o banho de sol. Nem sozinho. Está isolado na própria cela. É solitária? Não. Isolamento. Leva como isolamento. Falou solitário aqui? Não, isolamento, tá?
Suspensão de restrição de direito, ele poderia suspender uma visita. Aí quando fixa, geralmente ele fixa o quê? 30 dias. Não pode passar, porque a LEP traz aqui o prazo. O que pode ultrapassar 30 dias é o RDD só. Mas eu não tinha visto que o isolamento era 10 dias. Não, você está falando assim, nós não vimos que o isolamento era 10 dias, Márcio, isolamento preventivo. O que é o isolamento preventivo? É antes de decidir a respeito da falta dele. Porque se for uma falta que cabe a RDD, o que o diretor do estabelecimento pode fazer? Isole preventivamente e manda para o juiz. Aí o juiz viu que cabe a RDD, fixou em 360, vai pegar esses 10 dias e vai bater do 360. Agora, uma falta que ao invés de ser o RDD, foi o isolamento. Qual é o prazo? 30. O diretor pode isolar preventivamente? Pode. Pegou, ele isolou preventivamente, 10 dias. Aí o Conselho Disciplinar mandou isolar, em 30 dias o diretor foi e aplicou a penalidade, confirmou com a decisão do Conselho Disciplinar. Quanto tempo que vai faltar para ele? 20. Vai bater do isolamento preventivo. Entendeu? O isolamento preventivo ele faz logo de imediato para isolar aquele preso para ele não ter o convívio, porque dependendo da falta que ele praticou, isso pode gerar um problema para o estabelecimento. Quer ver um exemplo? O cara foi lá, tu foi pagar café para ele foi e jogou um café na tua cara. Praticou uma falta, e é falta grave. Por quê? Isso eu posso até enquadrar em um desacato. E ele te desrespeitou. Falta grave. Aí o que o diretor do estabelecimento pode fazer de imediato? Pega e isola ele preventivamente, instaura o PAD. Aí ele vai ter que ser submetido ao PAD. Se ficar confirmado que ele tem que ser isolado, ou RDD, aí pega esse isolamento preventivo e desconta. Deu para entender? Parágrafo único. Ó. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução. O juiz vai sempre fiscalizar ali para ver se está sendo cometido algum excesso pelo diretor do estabelecimento ou até mesmo conselho disciplinar. Procedimento disciplinar aqui eu só vou ler rapidinho porque você já tem uma noção e praticamente vai repetir. Ó. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado procedimento para sua apuração conforme regulamento assegurado o direito de defesa. Você sabe qualquer tipo de falta. Aqui falou que tem que ser falta grave? Não, falta disciplinar. Qualquer falta tem que ser instaurado o PAD. E quem vai instaurar o PAD vai ser através de quem? Do diretor do estabelecimento. Aí vai dar direito dele de se defender. Aqui fala do isolamento preventivo, que eu já li com vocês, 10 dias. Órgãos da execução penal. Isso aqui é a questão mais fácil quando cai em concurso, é essa aqui. Vai falar, são órgãos da execução penal. Mas tem como te confundir. E eu te falo como. São órgãos da execução penal. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ó, o juízo da execução. Aqui eu consigo enrolar um candidato que é cru na lei de execução penal. Inclusive tem uma questão no material que eu forneci aí para vocês, que fala, são órgãos da execução penal, exceto. Então era para marcar aquele que não é. Aí estava lá, juízo criminal. Foi mal, cheguei até a babar. Juízo criminal. Juízo criminal é? Não, é o juízo da execução. Toma cuidado com isso. A banca troca. O que é o juízo criminal? O juízo criminal é aquele juízo geralmente competente para analisar o quê? O processo criminal. O juiz da execução penal ele vai fiscalizar o cumprimento da pena. Conselho penitenciário, departamentos penitenciários. Aqui no departamento penitenciário vai entrar o nacional, que é onde que eu trabalho, e vai entrar o quê? O local, onde que futuramente, se Deus quiser, vocês vão trabalhar. Então, pela lei de execução penal, no caso de vocês, fala departamento penitenciário local. Departamento penitenciário gênero, que tem duas espécies, o nacional e o local. O de vocês é o local. Que cada estado tem um DPEM, a nível regional, entendeu? Patronato. No patronato eles tentam confundir. Fala que o patronato seria como estabelecimento prisional. Olha, pertence como se fosse órgão de execução penal. Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. Ó, a LEP é de 1984. A Defensoria Pública ela foi passar a ser órgão de execução penal a partir de 2010. Antes ela não tinha previsão. Gente, aqui ó, eu vou só ser um pouco cirúrgico para a gente não perder tempo, porque pô, vou ficar lendo a lei com vocês aqui coisas que não é desnecessária. Tá? Porque quando cai geralmente a atribuição do órgão que você está prestando ali no caso da execução penal, depende. Você pode ler isso aqui em casa, literalidade. E eu comentar aquilo que, às vezes, pode gerar uma dúvida a mais.
Mas assim, eu vou ser bem pontual. Isso aqui eu não vou explicar, porque a lei é clara. Mas tem gente que tem dúvida em alguns detalhes. Aqui, ó, parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho de Política Criminal e Penitenciária terá duração, ó, de 2 anos. Renovado 1/3 em cada ano. Qual é o prazo de mandato de cada membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? A lei falou. Qual é o prazo? 2 anos. Então, a cada ano vai renovando o quê? Aqui, ó. Em cada ano renova 1/3, gente. Então, o máximo que ele vai cumprir é 2 anos. Tem renovação aqui? Não. Aí tem ninguém que vai perguntar. E tem renovação? Não, porra. Se a cada 1 ano renova 1/3, vai substituindo por novos profissionais. Tá? Eu trabalhei em cima daqui porque foi dúvida que foi gerada através de alunos. Avançando agora, ó. Juízo da execução penal. Aqui eu vou ler algumas atribuições do juízo da execução penal, só para você se ligar que eu vou correlacionar com o Código Penal alguns assuntos. Ó. Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Compete ao juiz da execução, ó, primeiro, aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado. Por exemplo, o cara foi lá e praticou um crime. Devido à prática desse crime, a pena do crime era a reclusão de 2 a 4 anos. Durante o cumprimento de pena, surgiu uma lei nova. E essa lei nova pegou a pena do crime que antes era reclusão de 2 a 4 anos e passou a ser de 1 a 2. É uma lei nova mais benéfica? Sim. Se é uma lei penal mais benéfica, ela pode o quê? Retroagir. Tá? Se já está na fase da execução penal, quem aplica essa lei nova mais benéfica é o juízo da execução, não o juízo da causa, porque ele já está cumprindo a pena. Foi isso que a lei falou. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado. Quem vai aplicar é o juízo da execução, você está cumprindo ali a execução penal. Um outro detalhe. Vocês já ouviram falar no abolício crimes? Estou estudando no direito penal? Abolício crimes é um exemplo de lei nova mais benéfica. É uma lei nova que pega uma conduta que antes era configurada como crime e retira do ordenamento jurídico, joga fora. Um exemplo é o crime de adultério. Tinha previsão no artigo 240 do Código Penal, veio uma lei em 2005, a lei 11.105, 2005, tirou o adultério. Então, retirou ele do ordenamento jurídico, não é mais crime. Abolício crimes, descriminalização. O que acontece? Pode ter acontecido que o indivíduo praticou o adultério e estava cumprindo pena. Veio essa lei nova, tirou o adultério do ordenamento jurídico. O que o juiz da execução penal vai fazer? Vai aplicar essa lei posterior que está beneficiando ele. E vai conceder um alvará de soltura. Não tem necessidade de ficar mais preso, porque aquilo que ele tinha praticado deixou de ser crime. Que, consequentemente, o abolício crime gera extinção da punibilidade. Tá? Aqui, ó, competência do juízo da execução penal. Decidir sobre soma, unificação de penas, progressão e regressão do regime, detração e remissão da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional e incidente da execução. Aí cai questão em concurso e tem muita gente que erra, falando que o diretor de estabelecimento pode colocar o preso para regredir no regime. Não, só o juízo da execução penal. Progressão do regime, tudo, remissão de pena. A obrigação que o diretor do estabelecimento tem aqui na remissão da pena é comunicar mensalmente os presos que têm direito à remissão. Só isso. Mas quem vai determinar a remissão é o juízo da execução penal. A autorização de saída temporária. Tu vai botar aqui do lado, ó. Saída temporária, você já sabe que é competência de quem? Do juiz. Só que tem um tema que a gente vai estudar mais para frente, eu vou aprofundar. Mas como eu entrei nessa parte aqui, eu já vou adiantar para vocês um detalhe. Você vai se deparar com um tema lá no artigo 120 da Lei de Execução Penal, que é chamado de autorização de saída, que é um gênero que comporta 2 espécies. A permissão de saída e a saída temporária. Então, a autorização de saída é um gênero que comporta 2 espécies. Na permissão de saída, não precisa de decisão do juízo da execução penal. Por exemplo,
O preso está lá dentro da penitenciária, está passando mal, está infartando, a penitenciária não fornece a saúde, o diretor do estabelecimento vai montar uma escolta e vai levar ele para onde? Para o hospital. Isso é um exemplo de doença grave que é permissão de saída. Então não precisa da decisão do juiz. Se tu for esperar a decisão do juiz, o cara vai morrer. Agora a saída temporária não. Necessariamente tem que ter a decisão do juiz. Está falando no caso da autorização, né, de saída envolvendo morte de ascendente e descendente, né? Primeiro grau, não é primeiro grau especificamente, porque um ascendente, ele pode superar primeiro grau. Por exemplo, meu ascendente de primeiro grau, quem é? Meu pai. Mas eu tenho meu avô também, que é o meu ascendente de segundo grau. A lei, ela não delimitou. Ela falou ascendente e descendente. Então, nesse caso específico, eu poderia, na condição de preso, ter uma permissão de saída para ir no enterro do meu avô? Sim, porque ele é meu ascendente, só que é de segundo grau. A lei falou ascendente, aí eu poderia ir. Foi no caso do Lula, que ele pediu a permissão de saída para ir no enterro de quem? Do neto dele. O neto é descendente do Lula de segundo grau. Porque quem é de primeiro grau? Quem está abaixo logo do Lula? O filho dele. E abaixo do filho estava o neto. Aí ele foi e pediu, só que o juiz decidiu que não tinha... Acho que favoreceu, não foi? Permitiu. Eu acho que foi uma decisão meio que contraditória, porque... não quis mais ir, porque acho que tinha ultrapassado. Porque o problema do Lula é um caso muito problemático, no sentido que ia mobilizar um público, ia ter que montar uma escolta do caramba. Tu imagina ele no enterro, quantidade de pessoas que iam para lá. Então poderia fragilizar a segurança. E ficou naquela dúvida, será que a permissão de saída nesse caso é facultativa ou obrigatória? Aí ficou nesse dilema. Aí uns entendem que é facultativa e outros entendem que é obrigatória. Mas na lei fala que pode, que o juiz, ou melhor, que o diretor do estabelecimento pode. No caso, ele não estava dentro de um estabelecimento prisional, efetivamente. Ele estava na carceragem da PF. Aí o diretor da PF ali em Curitiba entendeu que não ia liberar, por questão de segurança. Aí o que ele fez? Pediu judicialmente, porque qualquer incidente na lei de execução penal que não foi resolvido administrativamente, ele pode pedir o quê? Para o juiz. Aí o juiz que determinou, mas acho que já não tinha mais tempo. Foi uma coisa assim. Mas então, nesse caso, a minha pergunta é o diretor do presídio que vai autorizar. Não precisa pegar a autorização do juiz para liberar para... Permissão de saída? Permissão de saída para velório. Permissão de saída para velório precisa de autorização do juiz? Não. Mas se caso o diretor indeferir, ele pode pedir judicialmente. Tá? Aqui, forma de cumprimento da pena restritiva de direito, fiscalizar sua execução, conversão da pena restritiva de direito e de multa. Isso aqui está desatualizado, tá, gente? Se ele não pagar a multa, não pode ser mais convertido em pena privativa de liberdade. E aqui eu vou avançar. Eu vou agora acima, especificamente das atribuições do Departamento Penitenciário, que possivelmente pode cair para a gente não perder tempo. Um outro detalhe. Eu estou passando para vocês aqui aquilo que efetivamente mais cai. Vocês também têm que colocar a cabeça para raciocinar, porque teve um dia que eu gravei uma aula e eu pulei alguns artigos. Aí teve um aluno que foi reclamar que eu deixei de ler 3 artigos. Se eu pulei, porque em tese a quantidade de questões que eu já fiz, que eu analisei, é que não tem incidência. Eu vou trabalhar com você no estabelecimento prisional, mas já adianto, só para esclarecer alguns pontos. Tu pode fazer as questões aí. A maioria das bancas não vão cobrar a respeito do estabelecimento prisional. Quando cobra, vai falar assim, da penitenciária serve para o quê? Abrigar preso com cumprimento de pena em regime fechado. E ela tem o quê? Natureza de segurança média ou máxima. Não vai trazer 6 metros quadrados, estou falando na maioria dos casos. Por isso que a gente não pode perder tempo com coisa que não tem muita incidência. Tá? Departamento Penitenciário Nacional. O DEPEN, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições do DEPEN: acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. Então ele fiscaliza, tá? Faz dados estatísticos, vê população carcerária, isso tudo está dentro da atribuição do DEPEN.
sexo masculino, sexo feminino, ó, inspecionar e fiscalizar periodicamente o estabelecimento de serviços penais em sentido amplo. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. Colaborar com unidades federativas mediante convênio na implementação de estabelecimento de serviços penais. Colaborar com as unidades federativas para a realização de curso de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Lá, vira e mexe, o pessoal do instrutor do DPEM dá um curso pessoal do Estado. E aqui eu falo para vocês que o sistema de vocês é bem estruturado. Que operações especiais, o pessoal de Catanduvas saiu de Catanduva para fazer o curso com o DEAP, lá em Chapecó. Com o SOI de Chapecó. E é sugado isso aí. Aí o pessoal de Catanduva saiu, ficou 30 dias lá, só na ralação para ganhar o brevet de operações especiais. É onde que é? Acho que é em Chapecó. Tá? 6. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das Vagas Existentes em estabelecimentos locais destinado ao cumprimento das penas privativas de liberdade, aplicado pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para preso sujeito a regime disciplinar. Aqui, ó, você vai grifar isso aqui. Aqui tu vai dar ênfase porque é uma inclusão nova. Foi em 2018. Tudo que teve alteração em 2015, gente, que eu já mencionei para vocês, as alterações de 2015 foi lá na parte dessa assistência, lembra? E da parte do censo, você vai ler aquilo de novo. Porque como é uma inclusão nova, 2015 tu fala, pô, é nova? É, porque o último concurso aqui foi 2013. Então foi antes dessa alteração. Essa de 2015 lá, falando do censo penitenciário, você vai ler novamente e vai ler todas as que ocorreram em 2018. Teve alguma em 2019? Ainda não teve não, mas essas que são importantes, porque aqui fala, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específico ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Por exemplo, vou traduzir isso aqui. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele fala sobre a progressão do regime. E lá no parágrafo 3º traz uma progressão do regime diferente para as mulheres que são grávidas, gestantes ou que têm filhos em determinadas condições. Então, foi uma atribuição que incluíram recentemente agora. O DPEM vai acompanhar isso. Departamento Penitenciário Nacional. Quando chegar lá na progressão do regime, eu trabalho em cima disso especificamente. Tá? Mas eu quero grifar porque, como é uma inclusão nova, aí pode ser cobrado. Não é porque a mulher é grávida, gente, e gestante, tá, grávida e gestante é até um pleonasmo, né? Mas, enfim, não é porque ela está grávida que ela já vai ser colocada em uma condição favorável. Porque a lei traz vários requisitos. Isso tanto na parte da prisão domiciliar, como também na progressão do regime. Tá? Porque, ó, um dos requisitos que fala que não pode ter ocorrido para ela ser submetida a uma prisão domiciliar. Então, agora, ó, esquece a lei de execução penal. A prisão preventiva, ela pode ser substituída por prisão domiciliar. Sua prisão preventiva é antes dele ser o quê? Condenado de forma definitiva, de forma a ter transitado julgado. Aí o primeiro requisito, para não ter essa substituição, se ela praticou crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, ela não pode ter a prisão domiciliar, mesmo ela estando grávida. Então não é o fato dela estar grávida que ela já vai ser colocada numa prisão domiciliar. Então preencheu os requisitos lá. Ó, parágrafo 1º. Outra atribuição, mas eu acredito que não vai cair no concurso de vocês isso aqui, porque é mais para o DPEM nacional. Incumbe também ao departamento a coordenação e supervisão de estabelecimentos penais e internamentos federais. Então o Departamento Penitenciário Nacional ele vai fiscalizar o quê? As penitenciárias federais, através do SPF. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7º do caput deste artigo serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres que trata o parágrafo 3º, avaliar eventualmente a necessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres no caso de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Traduzindo, e vão acompanhar as avaliações das mulheres que estão na condição do parágrafo 3º, que são as gestantes, tá? Ou que tenham filhos
deficiente mental ou menor de 12 anos, para ver se há necessidade do quê? Da efetividade da progressão do regime. Agora, isso aqui que é importante, tá? Departamento Penitenciário Local. Ou seja, o DEAP se encaixa aqui. Tá? Abaixo do DEAP vai ter o quê? Abaixo do Departamento Penitenciário Local. Vai ter as coordenações. Coordenador do DEPEN e tal. Na verdade, aqui, no caso, quem deve chefiar é o diretor do Departamento Penitenciário Local, regional, DEPEN. Diretor do DEPEN aqui de Santa Catarina, ele que exerce o cargo dentro desse órgão de execução penal maior. Mas possa ser que, pela estrutura aqui, não sei como é que é aqui em Santa Catarina, pode ter o quê? Uma Secretaria de Administração Penitenciária. Tem? Aí acima dele fica quem? O secretário, né? Que nem no nosso caso. Quem está acima do diretor do DEPEN, que é um delegado da Polícia Federal, Fabiano Bordion? O Moro, ministro da Justiça. Aqui acima do diretor do DEPEN vai estar o secretário de Administração Penitenciária, como vocês disseram, mas tem estado que o Departamento Penitenciário fica vinculado à Secretaria de Segurança Pública, então depende do estado. 73. A legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que estabelecer. Eu espero que isso aqui vai mudar, né? Que mude, aliás, porque, se Deus quiser, a gente vai virar polícia. Não somos polícia ainda não, gente. Porque no 144 está lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Bombeiro, PM, mas não fala do agente penitenciário. Aí a proposta de emenda constitucional já passou pelo Senado, nos 2 turnos, foi para a Câmara dos Deputados, passou em primeiro turno, vai ser votado agora novamente. Se passar, já era. Aí a polícia o quê? Penal. Teria que mudar a lei de execução penal e botar Departamento de Polícia Penitenciária Local, Departamento de Polícia Penitenciária Federal. Aí a hora é agora também de passar, que vai virar polícia. 74. O Departamento Penitenciário Local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar a ordem dos estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Então a atribuição aqui do DEAP, ele vai fiscalizar todos os estabelecimentos penais. Estabelecimentos penais está em sentido o quê? Amplo. Dentro dos estabelecimentos penais, o que poderia ser encaixado? Os penitenciários, as colônias agrícolas, casas de albergado, tá? No caso específico de vocês, aqui tem casa de albergado? Tem? Porque dentro das unidades da federação, só 14 estados que tem casa de albergado. Acho que ficam 13 aí devendo, né? Porque o Rio Grande do DF. Aí ele vai fiscalizar isso aqui tudo, coordenar e fiscalizar esses estabelecimentos prisionais. Uma outra coisa que ninguém me perguntou, eu ia deixar para falar mais na frente, já vou adiantar. Qual a diferença do presídio para a penitenciária? Você vai me dizer? Já ouviu falar? Presídio? E qual é a diferença do presídio para a penitenciária, para a colônia agrícola, para... Isso aí eu tive que pesquisar, né? Porque eu sou maluco, eu não consigo ficar com dúvida. Aí eu pego qualquer palavra assim que fica na minha cabeça, fica um pouco vaga, eu vou pesquisar. Aí estudo e eu, de vez em quando, eu surto. Eu tenho que tomar remédio, porque eu fico meio maluco. Presídio é como se fosse o estabelecimento penal em sentido amplo. Como se fosse um gênero também. Ah, falou estabelecimento penal. Tem várias espécies. Posso ter penitenciária, colônia agrícola. É quando eu falo presídio, é mais correlato também que é abrigando preso em regime fechado, junto com semiaberto, sentido amplo, tá? Mas, tecnicamente, tu tem que ir em cima daqueles específicos lá, penitenciária, tá? Avançando agora, gente, ó. Eu vou pular e eu vou aqui para os estabelecimentos prisionais. Estabelecimentos, ó, penais, posso falar também de prisionais. Artigo 82, ó. Estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Vamos lá. No caso aqui do condenado, vai depender da condenação. Por que depende da condenação? Se ele for cumprir pena em regime fechado, qual é o estabelecimento penal? Penitenciário. Se for regime semiaberto, colônia agrícola. For aberto, casa de albergado.
submetido à medida de segurança, aqui vai falar do hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico. Ao preso provisório, cadeia pública. E o egresso? E aí, gente? O egresso, ele pode ser acompanhado também pelo patronato, tá? Vamos avançar agora. Parágrafo 1º. A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Aqui eu estou observando o princípio da individualização da execução penal. Mulher vai cumprir pena onde? Estabelecimento prisional feminino. O idoso também, em tese, vai ficar o quê? Separado. Você tem que seguir o quê? Que está na LEP. No presídio federal, só teve 2 mulheres. 2 ou 3? 2, 3. Foi a tal de Carminha Jeromim, que era uma miliciana. Aí só quem fazia o procedimento com ela era quem? As mulheres. Porque as mulheres provavelmente vão trabalhar na penitenciária feminina, estabelecimento prisional feminino. Porque o procedimento com a presa vai ter que ser com a mulher. Mesma coisa com o preso. Mulher faz procedimento com o preso pelado? Claro que não. No sistema penitenciário federal, ela revista a roupa, mas não olha ele pelado. Quem olha ele fazendo o procedimento é um homem. Tá? No caso das mulheres, as mulheres ficam lá. A maioria da população carcerária feminina, elas não recebe visita, sabia? O inverso não acontece com os homens. Porque as mulheres são mais férreas do que os homens nesse ponto. Os homens estão presos, as mulheres vão visitar. Agora, quando as mulheres estão presas, a maioria não vão visitar. Entendeu? Aí as mulheres ficam como? Dá nada lá. Aí quem toma conta vai ser a gente feminina. Então, princípio da individualização da execução penal. Teve um colega meu, só assim para descontrair, gente. Ele é baixinho, né? Trabalha comigo no DEPEN. A gente chama ele de catatal. Aí ele parece um chaveirinho do DEPEN, né? Ele anda assim com o fuzil parece que vai arrastar no chão. Aí de uma vez que a gente estava numa missão, nós fomos fazer uma missão lá no Rio de Janeiro. Aí nós entramos no complexo Jericinó o complexo do penitenciário de Jericinó, lá em Bangu. É um complexo penitenciário, o cara falou na minha vez, não sei se é verdade, tem 22 mil presos. Aí no SOI, Serviço de Operações Especiais, ele fica assim numa base e antes tem um presídio feminino, que tu passa assim andando, que as presas começam a ver. Mas as presas ficam tudo na grade. Aí ficam vendo os agentes, ficam gritando. Aí passou ele, só pra descontrair. Ô Joãozinho, olha pra ele. Vem cá mamar com a mamãe, mano. A presa mostrando o peito pra ele, cara. E ele pequenininho, olha que lá. Elas ficam lá nada. Os caras não vão visitar a mulher, não. A maioria das presas. Agora o inverso acontece, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolado. Então ele pode montar um complexo. Tá? O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Nosso caso lá, por exemplo, tem o local para assistência, tem o local para educação, a sala de aula, trabalho tinha, mas foi cancelado, recreação é o pátio de banho de sol, que eles jogam futebol, e a prática esportiva também. Parágrafo 1º. Haverá instalação destinada a estágio de estudante universitário. Parágrafo 2º. Estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 meses de idade. Aí, esses dias, eu estava lendo uma reportagem que, depende do estado, tem um local que elas ficam cuidando dos filhos, aí quando o filho completa 1 ano, elas têm que entregar. Ou vai, no caso, na maioria dos casos, quem pega é a própria mãe da presa, né, para cuidar. Mas ela pode ficar até 1 ano ali cuidando, porque é o período da amamentação. Ele fala no mínimo 6 meses, né? Mas aí tem estado que, em tese, regulamento ali, é tudo mesmo. Parágrafo 3º. Estabelecimento que trata parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de sua dependência interna, ó. Exclusivamente. Quando eu tenho o que aqui, ó? Berçário, tá? Agora eu vou avançar um pouquinho, ó, e vou direto nessa parte aqui, ó. Penitenciária. Aqui, gente,
O que geralmente, quando cai em prova, vai cair isso aqui, ó, esse caput. Dificilmente cai todas as características de um estabelecimento prisional. Tá? Como assim, características? Ah, no caso da penitenciária, tem que ter no mínimo quantos metros quadrados? Vou ver se vocês decoraram. 6 metros quadrados. Então, essas características geralmente não caem. Aí eu estou falando para você, você tem uma porrada de matéria para estudar. Tu vai em cima daquilo que tem mais o quê? Incidência. Porque vai ter uma sensação para você, porra, eu poderia ter estudado aquilo. Mas, olha aí, as questões geralmente não caem. Ó, penitenciário destina-se ao condenado a pena de reclusão, em regime fechado. Então, traduzindo, pena de reclusão é só para quem pratica o quê? Crime, correto? Se é regime fechado, penitenciária. Abriga também preso provisório, pronto. Quem cumpre pena de contravenção penal pode ir para a penitenciária? Não. Porque contravenção penal só pode cumprir em regime semiaberto e aberto. E é punido com prisão simples. Detenção só em regime semiaberto e aberto. E está perguntando a definição de contravenção penal. Sim, eu teria que te dar uma aula agora, sabe por quê? Isso está na parte lá do teu edital, direito penal, fala infração penal, elementos e espécie. Porque infração penal é um gênero que comporta duas espécies. Crime e delito são sinônimos, que vai se diferenciar da contravenção penal. Hoje, uma diferença baseada em cima da lei entre crime e contravenção penal é em cima da pena privativa de liberdade. Crime é punido com pena privativa de liberdade, reclusão e detenção e multa, ou alternativamente também. Já a contravenção penal, a pena privativa de liberdade é prisão simples. E pode ser apenada de forma acumulada ou alternada com a pena de multa. Então, a primeira diferença que tu faz entre crime e contravenção penal está onde? Na pena. Crime, reclusão e detenção, e contravenção penal, o quê? Prisão simples. A outra diferença é uma diferença ontológica, na essência, baseando em cima do bem que é protegido. Os crimes a conduta vai ser punida a título de crime quando um bem jurídico está protegido, é um bem com valor maior. Por exemplo, por que protege-se no crime de homicídio lá, ou melhor, por que é punido o homicídio a título de crime? Porque protege-se um bem relevante que é a vida. Aquele bem que não é tão relevante, mas outros ramos do direito não deram conta, que não tem necessidade de vir a título de crime, ele bota como contravenção penal. Então, em cima da essência. Mas se baseia em cima da pena. A diferença que tu consegue, na maioria dos casos, é diferenciar. O professor de penal vai detalhar mais isso aí para você, tá? Só tem uma coisa hoje que foge à regra dessa diferença entre pena. Que você vai se deparar que na lei, na parte de legislação especial de vocês, cai a lei de drogas. E na lei de drogas tem o artigo 28, que é o crime de porte para consumo próprio. Ele é crime hoje, considerado como crime, de acordo com a doutrina majoritária, de acordo com o STF, só que ele não é punido com reclusão nem com detenção. Ele é punido com advertência, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a programa ou curso educativo. Então ele não segue essa diferença legal entre crime e contravenção penal, mas é chamado de crime. Tá? Vamos lá. Então você já sabe aqui, quando vai abrigar quando vai ter a penitenciária, para abrigar preso condenado a cumprimento de pena em regime fechado e só com reclusão, porque a detenção é só regime semiaberto e aberto. Aqui vai trazer as características. Tá? Ó, 91. Colônia agrícola industrial similar. A colônia agrícola industrial similar destina-se ao cumprimento da pena em regime o quê? Semi-aberto. Aí tu vai lembrar daquilo, ó. Semi-aberto foi o indivíduo que foi condenado a uma pena o quê? Superior a 4, igual ou inferior a 8 anos. E desde que ele não seja reincidente. E as circunstâncias judiciais não serem desfavoráveis. O cara que foi punido com reclusão, ele pode cumprir em semiaberto? Pode. E foi cumprido com detenção também. Aí tu vai em cima do patamar. Tem que ser superior a 4 e ele não ser reincidente. Tá? Casa do albergado. A casa do albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Aqui deixou em sentido amplo. Privativa de liberdade, olha só.
Crime e delito, qual é a pena privativa de liberdade? Reclusão e detenção. E contravenção penal? Prisão simples. Então eu estou falando que na casa do albergado pode abrigar quem praticou um crime, quem praticou uma contravenção penal? Sim. Casa do albergado pode abrigar quem praticou crime ou uma contravenção penal? Sim, porque é um estabelecimento prisional para abrigar preso que estão cumprindo pena em regime aberto. Quem pratica uma contravenção penal, se vier a ser condenado, pode cumprir em regime aberto e semiaberto, só não pode cumprir em regime fechado. Aí o cara foi condenado a contravenção penal, regime aberto, ele vai para onde? Casa do albergado. Dificilmente, gente, alguém que pratica uma contravenção penal vai ficar preso. Mas hoje eu te dou um exemplo. Quer ver um exemplo? Que pratica uma contravenção penal e pode ficar preso? Lei Maria da Penha. Violência doméstica familiar. Porque tratando-se de contravenção penal, tem que ser instaurado inquérito, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe nada em Lei Maria da Penha. Aí o cara foi lá e praticou uma contravenção de via de fato. Deu um tapa no rosto da mulher, deixou uma vermelhidão, rubefação. Isso não é lesão. Lesão é se deixar o quê? Roxo, equimose. Deu um tapinha, via de fato. Ela foi e fez um registro de ocorrência. Contravenção penal. Isso vai até o final. Aí ele pode ser condenado lá na frente, aí tem que cumprir pena. Entendeu? Ó, então além de abrigar presos condenados a cumprir pena em regime aberto, que a pena tem que ser igual ou inferior ao quê? A 4 anos. Também abriga a cumprir pena de limitação de fim de semana. Que pena é essa, professor? Quando o indivíduo ele tiver uma limitação de final de semana, ele está privado totalmente de liberdade? Totalmente de liberdade? Eu só falei, não. Está tendo uma restrição no direito dele, que é a liberdade de locomoção. Então a limitação do fim de semana é uma pena restritiva de direito. Ele não vai ficar de segunda a sexta preso. Ele vai ficar só fim de semana. Sábado e domingo, quando tu vai botar assim, sextou, para onde? Regime aberto. Entendeu? Na verdade, sextou, regime aberto. Então vai para como? Outra coisa aqui, ó. O prédio deverá situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Por quê? Porque no regime aberto ele tem que trabalhar. Então ele sai, vai trabalhar normalmente. Não precisa ter agente na torre, né, com concertina. Diferente na penitenciária, tem que estar em um local distante e tem que ter a segurança externa. Se deixar ali sem muro, sem vigilância externa, o preso vai meter o pé rapidinho. Aqui não, ele vai trabalhar, vai estudar, então não precisa ter esse obstáculo. Centro de observação. O centro de observação realizarão os exames gerais, ó, e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à comissão técnica de classificação. Então serve para os exames gerais e o criminológico encaminha para a CTC. Mas a CTC não faz o exame criminológico. Ela faz o exame de classificação. Lembra? Quem elabora o programa individualizador da pena privativa de liberdade? CTC. Ela faz esse exame geral. Agora o exame criminológico não é feito pela CTC. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Aqui, ó, vamos lá. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referido no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Isso aqui, ó, cai para você na parte de direito penal, tá? Isso aqui cai. O que é o inimputável? Na verdade, assim, a primeira coisa que você tem que saber, o que é imputabilidade. Vai falar que a pessoa é inimputável, né? Imputabilidade é a capacidade que a pessoa tem de discernir e saber que a conduta que ela está realizando é ilícita. Determinadas situações você não vai ter essa capacidade. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você tem o costume de tomar um remédio. Fica numa garrafa dentro da tua geladeira. Aí ninguém trocou aquela substância que estava lá e botou uma substância que dá um efeito de embriaguez. Aí um belo dia você pegou, pensando que era teu remédio, e tomou.
Aí tu ficou embriagado de forma completa. Devido a essa embriaguez, tu foi lá e matou uma pessoa. Foi uma embriaguez advida de caso fortuito ou força maior. E se no momento que tu matou a pessoa, ficar considerado que tu não tinha capacidade, entendimento, era inteiramente incapaz, você vai ser considerado o quê? Inimputável. E a inimputabilidade exclui a tua culpabilidade, consequentemente, nesse caso, tu não sofre pena. Agora, essa inimputabilidade não é nessa situação que eu mencionei, porque tu vai ser absolvido propriamente. Aqui é para o deficiente mental. Tu imagina, o cara foi lá, pô, tem uma deficiência, matou uma porrada de pessoa, arrancou a cabeça da pessoa, comeu as vísceras. O juiz não vai condenar ele, porque provavelmente ele é o quê? Inimputável. Aí o juiz faz o quê? Absolve de forma imprópria, porque ele é inimputável, e determina a medida de segurança. Aí ao invés dele ficar solto, ele vai para onde? Hospital de custódia, medida de segurança detentiva. Porque se deixar ele solto, ele vai continuar matando as pessoas. Mas ele não pode condenar, porque se ele condena, ele tem que cumprir pena. Aí ele vai para os presos em tese o quê? Normais. Por que eu falo que em tese é normal? Porque nem sempre tu vai ter um preso cumprindo pena que é normal, né? Beleza? Eu vou dar um intervalo aí, depois nós voltamos.